Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Glória a Deus nos altos céus e na terra, paz aos homens. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. A carta de São Paulo aos Efésios que nós ouvimos hoje, o convite para nós é revestir, portanto, a armadura de Deus, a fim de que no dia mau possais resistir e permanecer firmes em tudo. O que significa vestir a armadura de Deus? Olha, é escolher o caminho de Deus. Esse caminho que não é um caminho fácil, não é um caminho gostoso, prazeroso, humanamente falando, mas é um caminho que exige de nós. E aqui São Paulo deixa muito claro hoje que o vestir a armadura de Deus é estar realmente, em primeiro lugar, enfrentando o diabo, tendo condições necessárias para enfrentar o diabo. Quando nós escolhemos o caminho de Deus, o diabo é o nosso primeiro adversário. Portanto, é permitindo que a graça de Deus tome conta de nós, é que nós vamos ter as condições necessárias para realmente enfrentarmos aquilo que é mal e não deixarmos ser vencidos por ele. O mal existe, o mal faz estrago na nossa vida. Portanto, é através do pecado que nós permitimos que o mal entre na nossa vida. Agora, uma vez revestidos de Deus, nós temos condições para vencer o pecado, a morte, o demônio e as suas seduções. Então, creio que o primeiro desafio da vida cristã é estar em Deus e ser perseverante nesse caminho, para que realmente a graça de Deus possa nos ajudar a vencermos tudo isso. Mas o que gera em nós a perseverança? A fé. Sem fé, a gente não consegue se sustentar. Sem fé, o inimigo, em qualquer oportunidade, vai tentar nos desviar do caminho de Deus. Então, a fé é um caminho de perseverança. A fé que gera o quê? Esperança. Essa esperança que não nos decepciona, é o que nós vamos ver no jubileu. O ano que vem vamos falar muito sobre a esperança cristã. Essa esperança que ninguém é capaz de tirar daquele que confia em Deus. E ao mesmo tempo, unânimes na esperança, que a palavra de Deus seja aquela a nos orientar em todos os caminhos nesta caminhada rumo a Deus. Que a palavra nos oriente, nos exorte,
nos molde conforme a vontade de Deus, mas também que esta palavra nos conduza à verdade que liberta. Portanto, meus irmãos e irmãs, se revestir de Deus tem as suas exigências. Portanto, nós precisamos ser perseverantes, para que possamos resistir tudo e lá no final, quando nós nos apresentarmos diante de Deus, nós possamos ser firmes em tudo na nossa vida e nos apresentarmos íntegros diante da presença de Deus. Esse, creio eu, é o desejo de todos nós e precisa ser, para que neste mundo, revestidos das armaduras de Deus, unânimes na fé, na esperança, na escuta e prática da palavra de Deus, possamos alcançar a verdade que é Jesus e o caminho que nos leva ao Pai. Esse caminho exige perseverança, para que vencendo todos os obstáculos da vida, Deus possa nos recompensar um dia com a coroa da vitória. O evangelho que nós ouvimos, podemos dividi-lo em duas etapas. Primeiro, os judeus estão expulsando, ou melhor, alguns fariseus estão expulsando Jesus de Jerusalém. Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Mas a intenção dos fariseus também era entregar Jesus à morte. O coração que não se reveste de Deus sempre vai encontrar problemas, obstáculos, ou terá a cegueira que muitas vezes nos impede de encontrar aquilo que é de Deus. E aqui, se tratando de fariseus, nós percebemos que são homens de coração fechado, cegos, estão incapazes de enxergar a manifestação da glória de Deus em Jesus Cristo, que vai dizer para eles, olha, vai dizer para Herodes que eu expulso os demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Jesus está falando a dureza de coração dos fariseus, que ele vem realizar a obra de Deus, salvando as pessoas, curando os doentes, mas mesmo assim, diante de tantos sinais, os fariseus querem eliminar Jesus. Não só colocando a culpa em Herodes, mas eles mesmos tinham pretensões em entregar Jesus à morte. E no segundo momento do Evangelho, Jesus faz uma constatação, né? Ele vai dizer assim: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quisestes. Jesus está fazendo uma constatação, olhando para a história da salvação. Quantas vezes Deus entrou na história para fazer a diferença, promover a unidade do povo, fazendo com que o povo tivesse a oportunidade de reconhecer seus erros, o seu pecado, e assim caminhar numa comunhão de amor com Deus. Mas o povo, por muitos momentos, por conta do pecado, por não se revestir de Deus, o povo escolheu outros caminhos. Mas Deus não desiste. Por que Jesus fala desse jeito, né? Porque Deus não desiste de nós, e Deus em muitos momentos da história, entra na história do seu povo através dos profetas. E o que fizeram com os profetas? Mataram, torturaram, expulsaram os profetas de Jerusalém. E agora Jesus, que é o próprio Filho de Deus, o Verbo encarnado, Jesus vai dizer, não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jesus vai morrer aonde? Fora de Jerusalém. Lá no Monte Calvário, que ficava fora dos muros da cidade de Jerusalém. Então mesmo o Filho do Homem foi rejeitado, né? Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, ao final desse evangelho, vai dizer, eu vos digo,
não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos este povo que caminha na esperança, não mais da primeira vinda de Jesus, mas nós somos o povo da nova aliança, que aguarda a segunda vinda gloriosa de Jesus. Quando esse dia chegar, não sabemos quando isso vai acontecer, mas nós sabemos o caminho, porque São Paulo hoje já nos ensinou na primeira leitura. Nós temos que nos revestir de Deus para que quando o Senhor vier, na hora inesperada, no momento inesperado, nós possamos estar prontos e dizermos juntos: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas enquanto ainda nós estamos peregrinos neste mundo, como peregrinos da esperança, vistamos as armaduras de Deus, e que a cada Eucaristia a gente possa experimentar na presença real de Jesus nesse altar, que agora há pouco vamos celebrar, que nós possamos antecipar essa vinda do Senhor, experimentar um pouco de como será esse dia diante da Eucaristia, que é esse experimentar do céu, que nós possamos dizer todos os dias, a cada celebração: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Que não sejamos homens e mulheres de coração fechados, cegos diante da graça que Deus diariamente nos concede, a cada missa, a cada sacramento, que nós não sejamos como os fariseus, mas permitamos que Cristo venha nos revestir do seu amor, da sua graça, para que, fortes na esperança, sejamos perseverantes rumo a este dia tremendo do Senhor que virá, mas que o nosso coração possa estar preparado e que possamos dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Deus nos ajude e que a nossa caminhada neste mundo seja repleta de fé e esperança.